Então, pessoal, vamos continuar aqui, né, a nossa exposição a respeito aí de noções de direito penal. Agora vamos falar sobre os sujeitos do crime, né? Tanto o sujeito ativo, que é aquele que pratica a conduta delitiva, quanto o sujeito passivo, que é aquele que sofre a conduta delitiva. Eu trouxe para você aqui no material a seguinte informação. Olha, sujeito ativo é quem pratica o fato descrito na norma penal incriminadora. Muitas vezes esse sujeito ele é chamado de acusado, é chamado de réu, né? É chamado de criminoso, delinquente, enfim, é aquela pessoa, acusado eu já mencionei, é aquela pessoa que realiza o comportamento humano considerado, né, punível e está passível de uma punição, né? É passível de uma sanção penal, ok? Lembrando, ainda pode ser chamado também de agente, né? Indiciado é na fase policial, né? O indiciamento nada mais é isso, é processo penal, eu não quero invadir essa seara, mas o indiciamento nada mais é do que o fato de alguém ser apontado oficialmente pela autoridade policial como suspeito da prática de um ilícito penal, né? Querelado, quando nós estivermos tratando daquele que responde a uma ação penal privada, né? Então, quando a pessoa responde a uma ação penal privada, é chamado de querelado. Aquele que propõe a ação penal privada, a vítima do crime, é o querelante. E rapidamente, de onde vem querelado e querelante? Vem do direito português, lá da época, né, do Império. Porque lá em Portugal nós tínhamos as querelas. Querelas nada mais eram do que problemas que deveriam ser solucionados. E isso se transportou para o direito, especificamente o direito processual penal, nas ações penais privadas. Então, querelante é o autor de uma ação penal privada, quem foi vítima do crime, e querelado é o réu da ação penal privada. Ok? Enfim, né? Continuando aqui com as nossas informações, deixa eu só ver se eu não pulei mais de uma. Não. Sujeito passivo, olha, é o titular do interesse cuja ofensa constitui a essência do crime, né? E olha só, e aqui é interessante, acompanha comigo. Sujeito passivo de crime. Temos o sujeito passivo constante, que é o Estado, e temos o sujeito passivo eventual, também chamado de formal, que pode ser uma pessoa. Deixa eu dar um exemplo para esclarecer isso bem para você. Pense num homicídio. Mataram o seu Zé das Medalhas. Ele é o sujeito passivo eventual. Mas como eventual, professor? Por quê? Porque ele sofreu a conduta e infelizmente faleceu. Mas e quem é o sujeito passivo constante? É o Estado. Por que é o Estado? Porque o Estado, quando ele cria a lei para que ela seja respeitada. Quando alguém desrespeita a lei, ofende ao Estado. E o Estado acaba sendo vítima da infração. Então, sempre que alguém comete uma infração penal, o Estado será vítima. Haja ou não uma vítima, né, ser humano, não interessa. O Estado é o chamado sujeito passivo constante, tá bem? E, no meu exemplo aqui, o seu Zé das Medalhas é o chamado sujeito passivo eventual. Tá legal? Muito bem. Continuando aqui, tem mais algumas informações nesse sentido, e aí eu trouxe aqui para vocês, né? Sujeito passivo formal ou constante é o Estado, pois como todo crime viola a norma penal, e a norma penal é editada, ou seja, criada pelo Estado, logo o Estado é atingido. E aí temos o sujeito passivo material, também chamado de eventual, imediato ou ainda acidental, né? Aí é aquele que sofre a lesão, né? No meu exemplo do homicídio, é a vítima, né, que morreu, que perdeu a vida. Detalhe importante, né, se você der uma olhadinha lá no seu Código Penal, no artigo 138, você vai encontrar o crime de calúnia. E você vai perceber que num dos parágrafos nós temos a informação de que não se deve caluniar os mortos. E você poderia, eventualmente, concluir que o morto pode ser vítima de crime. Não. Pessoas mortas não são titulares de direito. Tá bem? Então não podem ser vítimas de crime. Em relação a esse fato, né, a calúnia praticada contra os mortos, quem seria então a vítima, além do Estado, né? Porque o Estado é o sujeito passivo constante. Os familiares do morto. Por quê? Porque os familiares do morto desejam preservar a sua memória, o seu bom nome.
tá bem? Então tome cuidado em relação a isso. Outro exemplo, os animais. O animal é vítima do crime? Não, o animal não é vítima do crime. A gente vai ver daqui a pouquinho. O animal é o objeto material da conduta delitiva. O que é o objeto material? O objeto material de crime é a pessoa ou coisa sobre a qual recai o comportamento humano, tá? E aí, se você poderia me perguntar, mas se não é o animal vítima de um crime, né, de maus tratos lá, enfim, quem é a vítima então? É a coletividade. Quando alguém, né, machuca, né, um animal, está na verdade atingindo a sociedade como um todo, além de atingir o Estado, ok? Muito bem? Outra situação, né, o sujeito pega e tenta, por exemplo, isso infelizmente não é nem um pouco raro, o sujeito tenta decepar um dedo da mão para receber uma indenização, né, da seguradora. Ele é vítima pelo fato de ter lesionado gravemente, né, um dedo? Não. Vítima é a seguradora que estaria sendo vítima, no caso, né, de crime de estelionato. Tá bem? Até porque ninguém pode ocupar ao mesmo tempo a posição de vítima do crime e autor do crime. Então, aquele que, de repente, tenta, né, iludir a seguradora para obter aí uma indenização e, para tanto, acaba ofendendo a sua própria integridade corporal, não vai ser considerado vítima, mas sim autor do delito. E vítima seria, no meu exemplo, aí, a própria seguradora. Tá bem? Bom, vamos continuando aqui. Detalhe, né, que nós temos que diferenciar entre sujeito passivo de crime e prejudicado. Olha só, porque prejudicado é qualquer pessoa a quem o crime tenha causado algum prejuízo, seja ele de natureza patrimonial ou não. Exemplo, seu Zé das Medalhas tinha 5 filhos que dependiam dele para o seu sustento. Esses 5 filhos serão considerados aí prejudicados, tá bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Continuando aqui, eu coloco outros exemplos para você, né? O autoaborto, que é previsto no artigo 124. Quem é o sujeito ativo do crime? É a gestante, né? Ou, dependendo, o médico que pratica o crime. Aliás, no autoaborto, o 124 é só a gestante. E quem é o sujeito passivo? É o feto, tá? E aí, outros tantos exemplos aqui. Quando eu falei da calúnia em relação à pessoa morta, isso está previsto no artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal, tá bem? Continuando, aí falei também, trago para você do crime de vilipêndio a cadáver, né? E o crime de destruição, subtração ou ocultação, né, de cadáver. Nesse caso, quem é a vítima? O cadáver? Não, o cadáver já morreu. O cadáver é objeto do crime, mas é a coletividade aí a vítima nesse contexto, além, repito, do próprio Estado, ok? E outra coisa, o incapaz, que é a pessoa menor, né, de 18 anos de idade, ou a pessoa que tem algum problema de natureza mental muito grave, enfim, também, naturalmente, pode ser vítima de crime, além da pessoa jurídica. Não é? Uma pessoa jurídica pode ser vítima de crime, por exemplo, crime contra o patrimônio. Né? Bem, continuando. Agora vamos falar sobre o objeto do delito, tanto o objeto material quanto o objeto jurídico. Olha só. Bem, o que é o objeto material de uma infração? O objeto material nada mais é do que a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente criminoso. Então, pense num crime de homicídio. O sujeito pega e dispara contra a vítima e a vítima acaba, então, morrendo. Quem foi, ou melhor, qual é o objeto material do crime? É o corpo daquela pessoa que acabou perecendo. Pense num furto, artigo 155. O sujeito vai e furta a carteira da vítima. A carteira da vítima é o objeto material da conduta do delinquente. Então já entendemos, objeto material vem a ser a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta do delinquente. E objeto jurídico? O que é objeto jurídico? Objeto jurídico é o bem jurídico que a norma penal objetiva proteger, visa tutelar. Repito para você o que eu mencionei no nosso primeiro encontro em relação ao crime de furto. Qual é o bem jurídico protegido ali? É o patrimônio. Então, voltando agora, acabei de dar um exemplo aqui do furto de uma carteira. Então, o sujeito furtou a carteira da vítima. Objeto material do crime é a carteira. Objeto jurídico, o patrimônio. Voltando para o crime em relação ao seu Zé das Medalhas. O Zé das Medalhas levou lá 5 disparos de arma de fogo e faleceu.
Objeto material do crime? O corpo do seu Zé das Medalhas. Objeto jurídico? Bem, quando o legislador criou o tipo penal que define o homicídio, que está lá no artigo 121, matar alguém, ele criou esse tipo penal com uma razão, por um objetivo. Proteger o quê? A vida do ser humano. Então, qual é o objeto jurídico em relação ao crime de homicídio? É a vida. Por isso, se você tiver a curiosidade e der uma olhadinha lá no teu Código Penal, você vai ver a partir do artigo 121 os crimes contra a vida, que estão previstos do artigo 121 até o artigo 128. Tá bem? Continuando aqui, então nós temos as informações: objeto jurídico de crime e objeto material de crime. Tá bem? Pode haver um ou outro exemplo diferente daqueles que eu estou trazendo para você, mas isso até é muito bom, porque penso que só vai acrescentar. Bem, agora nós vamos aqui nos ater ao fato típico, ok? Bem, eu falei para você que a definição analítica, o conceito analítico de crime, né, o mais aceito no Brasil e no mundo é aquele chamado de conceito tripartite. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Muito bem, e o que é o fato típico? Acompanha comigo, olha lá. Fato típico vem a ser o fato humano, né, ou derivado de pessoa jurídica nos crimes ambientais, né, que se amolda, que se encaixa, né, aos elementos descritos pelo tipo penal. Então, todo comportamento humano que se encaixe num dispositivo de natureza criminal, né, punível, será considerado fato típico. E o fato típico, como regra, é composto por 4 elementos. Quais são? Conduta, resultado, nexo causal ou nexo de causalidade e tipicidade. Então, esses são os 4 elementos que integram o fato típico, especificamente em relação aos crimes materiais. Mas e o que são crimes materiais? Calma, nós não estamos aqui numa aula de culinária, mas eu vou pedir para você, reserve. Nós já vamos chegar lá, vamos ver o que são crimes materiais. O importante agora é perceber que o fato típico é composto por 4 elementos. Eu pediria para você, até caso você tenha, né, interesse e disposição, que você escrevesse uma formulazinha: crime igual fato típico mais ilicitude mais culpabilidade. E a gente, é como se fosse uma equação, sabe? X mais Y mais Z igual a crime. Se faltar um desses elementos, nós não teremos a caracterização de crime. E o primeiro elemento é o fato típico. Aí, se você puder, fazer uma chavinha, como se fosse assim, ó. Eu vou escrever aqui como se fosse uma chavinha. Aqui embaixo, aqui está fato típico, tá? Vamos supor, espero que você enxergue aqui, é só para fato típico. Aí você coloca aqui uma chavinha embaixo, ó, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tá bem? Acho que você vai poder organizar. A ideia é a seguinte, me permita aqui. A ideia seria a seguinte, fazer o seguinte, ó, acompanhe comigo. Vou fazer aqui de uma maneira bem pequenininha, mas como se fosse assim: crime é igual a X mais Y mais Z. E o X seria o fato típico. Aí embaixo do fato típico, você coloca essa chavinha. Depois nós teremos aqui a ilicitude, que a gente vai falar na sequência. E depois teremos a culpabilidade, que a gente também vai falar na sequência. Cada um desses itens, que nós poderíamos chamar aqui de variáveis, é composto por subitens. E aí, quando você coloca cada um desses subitens aqui nessa equaçãozinha, você consegue ver o conceito de uma forma mais completa, de uma forma mais palpável, ok? Mais concreta também, tá bom? Então, repito, né? Fato típico nós já sabemos, é composto por 4 elementos, principalmente em relação aos crimes materiais: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E agora nós vamos ter que entender o seguinte: cada um desses elementos tem um significado, tem uma conceituação. Bem, em primeiro lugar, o que é conduta? Conduta é um comportamento humano. Conduta é a ação ou omissão humana, voluntária e consciente dirigida a uma finalidade. Pô, peraí, professor, isso é muito longo. Calma, fica tranquilo, vamos dissecar isso aí. Conduta é uma ação, movimento muscular. Imagine eu pegando uma pedra para jogar na cabeça do meu adversário. Então, conduta pode ser uma ação, algo positivo, um sinalzinho de mais. Mas a conduta também pode espelhar uma omissão.
Ou seja, um deixar de fazer alguma coisa, né? Eu sou enfermeiro, preciso dar remédio para aquele paciente. Se ele não tomar o remédio, ele vai a óbito. E eu, enfermeiro, intencionalmente deixo de ministrar o remédio, me omiti. Por isso, a omissão, né, nós poderíamos representar por um sinalzinho de menos, negativo. Então, voltando, né? Conduta é ação ou omissão humana. Somente seres humanos praticam conduta. Aí você poderia dizer, mas e o cachorro do meu vizinho que pulou lá a grade e mordeu a criancinha na rua? O cachorro, ele não foi o autor do crime, ele foi o autor das lesões ali, mas não no sentido de ser responsável pelo crime, vai ser o teu vizinho, claro, devidamente apurado o fato, né? Mas vai ser provavelmente o seu vizinho que não cuidou, que não atendeu aquele cachorro adequadamente, que não prendeu com segurança aquele animal. Tá bem? Tranquilo? Mas voltando então, conduta é ação ou omissão humana voluntária. Significa dizer que a conduta ela só se caracteriza quando existe uma voluntariedade. Se o sujeito for obrigado a fazer determinado comportamento, não há voluntariedade, não haverá, melhor dizendo, voluntariedade. Logo, não há a caracterização de conduta, né? Aí você me pergunta, mas como que uma pessoa pode deixar de agir voluntariamente? Vamos imaginar o seguinte, pense num criminoso forte que faz com que a vítima coloque o seu dedo no gatilho de uma arma e ele, criminoso, pressiona, né, o dedo da vítima, que por sua vez pressiona o gatilho e acaba disparando a arma e atinge um terceiro. Quem praticou a conduta? Foi a pessoa que estava efetivamente com o dedo no gatilho ou o outro que a pressionou fisicamente? Foi o outro. Por quê? Porque a pessoa que estava com o dedo no gatilho não agiu voluntariamente. Um outro exemplo de situação em que não há voluntariedade, né, são os movimentos reflexos, né, os espasmos musculares. Então, de repente, a pessoa pode ter um movimento reflexo, olha só, né? Pode acontecer. E bate em alguém, sem querer, lesiona alguém. Pode acontecer? Pode, não é impossível. Basta você lembrar, né? Provavelmente você tenha passado por uma situação como essa, quando você vai no médico e o médico pega aquele martelinho e bate lá no seu joelho e a tua perna mexe, sem que você tenha vontade. É um reflexo, né? Então não há da sua parte, não há, né, da sua pessoa voluntariedade, não há intenção. E mesmo assim, a sua perna mexe, né? Então é um exemplo também. Bom, mas voltando, mais uma vez, conduta é ação ou omissão humana voluntária e consciente. Significa dizer que a pessoa que pratica uma conduta deve ter noção, ciência do que está fazendo. Tudo bem, professor, até aí normal. Vai dizer, como é que a pessoa não vai ter noção? Pense num sonâmbulo. O sonâmbulo, muitas vezes, ele faz as coisas e ele não sabe o que está fazendo. Pense numa pessoa que esteja sendo submetida à hipnose. Existem estudos, né, que questionam, mas a imensa maioria dos estudiosos do direito penal entendem que aquela pessoa que estiver sob efeito da hipnose, né, ela não tem noção do que está fazendo, ela não tem consciência dos seus atos. Então, se uma pessoa sob efeito de hipnose, né, de repente pratica lesões em outra pessoa, não poderá ser considerada criminosa, mas sim um instrumento para a prática do crime. Mas, finalizando o nosso conceito, conduta é a ação ou omissão humana, voluntária e consciente, dirigida a uma finalidade. Isso nada mais é do que a adoção da chamada teoria finalista da ação. Para o nosso direito, o importante é a intenção do agente, a finalidade do seu comportamento. E é isso que faz com que alguém seja punido ou não. Basta você imaginar a seguinte situação. Pense num médico ginecologista, ele vai fazer um exame na mulher. E neste exame, ele vai ter que tatear a região íntima dessa mulher. Se ele fizer o exame com a intenção, efetivamente, né, de agir como médico, não há que se questionar. Não há crime. Agora, se o sujeito se aproveita desse contexto para satisfazer a sua lascívia, ou seja, a sua vontade de natureza sexual, aí há conduta punível. Por quê? Porque a intenção dele não foi efetivamente realizar o exame, mas sim satisfazer a sua lascívia, que é diferente. Tá bem? E naturalmente de uma maneira na qual não houve a autorização, o consentimento por parte da vítima. Ok?
Por isso que o nosso conceito aqui de conduta está atrelado à chamada teoria finalista da ação. De acordo com essa teoria, quando alguém pratica um delito, como regra, pratica porque tem um objetivo, tem uma intenção, tem uma vontade, tem uma finalidade. Tá bem? Mas voltando aqui ainda para os nossos elementos que compõem o fato típico, temos também o resultado. Todo crime gera resultado jurídico e alguns crimes geram resultado material. Resultado jurídico, né? O que é o resultado jurídico? Na verdade, a ofensa aos bens jurídicos. Quando alguém pratica uma infração, eu já disse a você, ele, na verdade, atinge o Estado, que é a vítima, né? Que é o sujeito passivo constante. Então, juridicamente, haverá aí um resultado, porque o Estado foi ofendido. Mas os crimes também podem gerar resultado em relação ao mundo em que vivemos, ao chamado mundo fenomênico, né? E aí o resultado é a alteração desse mundo. Olha um exemplo, quando uma pessoa tira a vida de outra, né, alguém deixa de existir. E, naturalmente, vai haver uma alteração do mundo fenomênico, o mundo em que vivemos, porque uma pessoa deixou de existir. Tá bem? Então, todo crime gera resultado jurídico, porém, nem todo crime gera resultado material. Tá legal? Temos que tomar cuidado em relação a isso. Continuando aqui, eu falei que o fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal, também chamado de nexo de causalidade. Aqui eu já estou falando sobre, né, os resultados. Olha só. Desculpe, só por um instante, vamos voltar um pouquinho. O nosso Código Penal, em relação ao resultado, adotou uma teoria, chamada teoria naturalística. Ok? Todo crime gera resultado jurídico, porém nem todo delito produzirá resultado naturalístico. Resultado naturalístico é o resultado no mundo em que vivemos. Nexo causal ou nexo de causalidade nada mais é do que um vínculo, um liame, né, que deve existir entre a conduta praticada pelo agente e o resultado dela decorrente. Eu pego e disparo 5 tiros contra uma pessoa e, em decorrência desses tiros, que acertam todos nessa pessoa, essa pessoa morre. Então existe um nexo causal entre a minha conduta e o resultado morte. Deixa eu só fazer um gancho com você. Uma vez, estava participando de uma colação de grau no Teatro Guaíra e um aluno, eu estava conduzindo a cerimônia e um aluno falou assim, né, o orador da turma, falando sobre as aulas de direito penal em que o professor Fadel matava muita gente, e de fato, a gente acaba utilizando muitas vezes o crime de homicídio como exemplo, porque ele é muito útil para a gente, né, ilustrar aqui a matéria. Então, o nexo causal nada mais é do que, né, a relação que deve existir entre a conduta do agente e o resultado dela consequente. E aí o Código Penal adotou a chamada teoria da conditio sine qua non, tá bem? Interessante isso aqui, importante, conditio sine qua non, ou seja, que tudo aquilo que de alguma forma contribuir para a causação do resultado, ou seja, para a ocorrência do crime, será considerado sua causa, tá bem? Continuando, por último, temos a tipicidade. Tipicidade vem a ser a correspondência entre o fato praticado pelo agente e a descrição existente no tipo penal. É o perfeito encaixe entre o que está escrito na lei penal e o que o sujeito fez na vida dele. O sujeito pegou, entrou no mercado, viu lá uma chave de fenda e colocou no bolso e saiu com ela. Então esse sujeito subtraiu para si coisa alheia móvel. Tá bem? Significa dizer que o seu comportamento é um comportamento típico. Por quê? Porque ele se encaixa perfeitamente na descrição da lei. Tá bom? E aí, coloca-se o seguinte, olha só, em regra, faltando um desses elementos, né? Ou seja, conduta, resultado, nexo causal ou tipicidade, faltando um desses elementos não haverá fato típico. Por quê? Porque não haverá conduta. E aí por isso que eu pedi para você fazer aquela formulazinha no teu caderno. X mais Y mais Z. X é o fato típico, Y a ilicitude e Z a culpabilidade. E o X, que é o fato típico, tem 4 subitens. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Faltando um desses itens, não teremos fato típico. Logo, não teremos a caracterização de crime. É como se fosse uma equação, né? Existe uma logicidade nesse sentido. Ok? Muito bem. Só uma coisa importante em relação ao resultado. Existem crimes que não precisam de resultado. São os chamados crimes formais
que também são chamados, os crimes formais são chamados de crimes formais, de resultado cortado ou de resultado antecipado. Esses crimes, né, o que acontece? O legislador descreve o comportamento criminoso, o legislador descreve o resultado decorrente desse comportamento, mas esse resultado não precisa acontecer para que eu considere o crime perfeito e acabado. Aí você pode me dizer, peraí, eu não entendi. Explico. Pensa no crime de ameaça, previsto lá no artigo 147 do Código Penal. Dá uma lidinha lá na redação do crime de ameaça. Mais ou menos assim, ameaçar alguém mediante palavra, gesto ou outro meio simbólico ou qualquer de causar-lhe mal injusto e grave. Então pensa na seguinte situação, eu chego para o colega de sala e faço assim para ele. Né? Pergunto a você, eu preciso cortar o pescoço dele, que seria o resultado do meu comportamento, para ele se sentir ameaçado? Não, basta o gesto. Esse é um crime formal, porque o simples gesto já leva praticamente à consumação da infração. Não há necessidade de eu ir lá e cortar o pescoço dele para que ele, vítima, se sinta ameaçado. Então, o crime formal é exatamente esse. É aquele no qual o legislador descreve o comportamento do criminoso e também, no tipo penal, no artigo de lei, descreve o resultado, no caso aí, o mal, injusto e grave, mas esse resultado, o mal, injusto e grave, não precisa acontecer para que o crime esteja perfeito e acabado. Ok? E também temos os chamados crimes de mera conduta, que também são chamados de crimes de mera atividade. Que são esses crimes? São aqueles nos quais o legislador se limitou a descrever o comportamento do criminoso. E o legislador não faz nenhuma menção a resultado. Exemplo, crime de ato obsceno, previsto lá no artigo 230 do Código Penal. Né? Praticar ato obsceno em um local exposto ou aberto ao público. Ponto. O legislador só descreveu isso. Então, quando alguém pratica esse comportamento, nós não temos resultado. Não está escrito lá, praticar ato obsceno em um local exposto ou aberto ao público e causar comoção. Isso que eu acabei de mencionar, e causar comoção, que seria o resultado, não está descrito no dispositivo legal. Por isso, esse dispositivo é classificado como crime de mera conduta. O legislador se limitou a descrever o comportamento do agente. Não há que se falar em resultado. Por isso, nós temos crimes sem resultado. Os crimes formais, que também são chamados de crime de resultado cortado ou antecipado, bem como os crimes de mera conduta, também são chamados de crimes de mera atividade, são crimes que não precisam de resultado para a sua perfeita caracterização. Ok? Continuando. Então, a conduta, eu já disse para você, que é a omissão, ação ou omissão humana voluntária e consciente dirigida a uma finalidade, né? E aí, eu já disse a você que a conduta pode ser um agir, um fazer alguma coisa, né, um movimento muscular, ou um deixar de fazer alguma coisa, a inação. Disse para você também que somente, né, o ser humano pratica a conduta. Né? E até é interessante, o pensamento não é punível. E aí eu brinco com os meus alunos, se o pensamento fosse punível, quantos marmanjos na praia não seriam, né, não iriam para a cadeia? Né? O sujeito vê uma moça bonita lá, fica pensando um monte de besteira. Pensamento não é punível, somente comportamentos externados é que são puníveis, ok? E a conduta só é importante para o direito penal quando ela é voluntária, significa dizer que ela nada mais é do que a manifestação de uma vontade, né? Ok? Muito bem. Quando nós não temos a caracterização de conduta no ato reflexo, que eu já comentei para você, na chamada coação física irresistível, lembra que eu acabei de mencionar? Do sujeito que coloca o dedo no gatilho, porque na verdade o criminoso maior que colocou o dedo da vítima no gatilho e ele, criminoso, colocou o seu dedo por trás, podemos ter a caracterização da coação física irresistível. Sonambulismo, que eu também mencionei para você, e a hipnose. E as formas de conduta? Nós temos a conduta comissiva, que implica numa ação, num movimento muscular. Estou aqui com o Alex, nosso amigo, cameraman, pego aqui, estou brigando com ele, discutindo e jogo alguma coisa em direção a ele. Temos uma conduta comissiva. Mas o outro lado dessa moeda é a chamada conduta omissiva, quando há uma inação, um deixar de fazer aquilo que deveria ter sido feito, uma ausência de movimento. E aí, da inação surgem os crimes omissivos. Crimes omissivos nada mais são do que aqueles crimes em que o sujeito deixa de fazer aquilo que deveria ter sido feito. Os crimes omissivos se subdividem em duas espécies. Os crimes omissivos próprios, também chamados de puros, em que a simples omissão caracteriza o delito. Né? Exemplo, o crime de omissão de socorro. Você podendo socorrer a vítima, você nada faz. Independentemente da vítima morrer ou não, o teu comportamento já caracterizou o crime de omissão de socorro.
Ou então, você não tem como socorrer a vítima, porque o carro está para explodir onde ela se acidentou, mas você tem condição de chamar as autoridades e você não chama. O crime de omissão de socorro também se consuma, independentemente do carro explodir ou não, da vítima morrer ou não. E temos os crimes omissivos impróprios, também chamados de impuros ou ainda comissivos por omissão, que são aqueles em que nós temos uma formulazinha. Temos a omissão, pensa na seguinte situação, daí eu vou te dar a formulazinha. Pensa numa professora de um CMEI, que vê uma diretora de CMEI, que vê uma professora abusando de uma criança. E essa diretora do CMEI não toma nenhuma atitude. Essa diretora do CMEI vai responder pelo crime juntamente com a professora. Diretora e professora irão responder. E a diretora teria praticado um crime omissivo impróprio. E o que vem a ser um crime omissivo impróprio? O crime omissivo impróprio se caracteriza pela seguinte fórmula, pensa bem, eu tenho uma omissão, eu tenho uma vítima, e eu tenho um dever jurídico que existe do omitente em relação à vítima. A diretora do CMEI não tem o dever de cuidar, né, da integridade física, moral e psicológica das crianças? Tem. Imaginando, voltando, por exemplo, a diretora viu a criança ser molestada e não tomou nenhuma atitude. Então a diretora tem que ser punida também. Então, nós temos essa formulazinha, ó, veja só. O garantidor, no meu exemplo, a diretora, não tomou nenhuma atitude, tem que responder pelo delito também. Pensa no segurança. Segurança é contratado para proteger o seu cliente. O segurança percebe que alguém vai bater no cliente e o segurança vira as costas e sai de cena. O que vai acontecer? Esse segurança também vai responder pela infração, porque ele era um garantidor. Houve uma omissão do segurança, né? Houve a vítima e houve, então, um resultado. E havia uma relação jurídica entre o omitente, que é o segurança, e a vítima. Mesma coisa a mãe que não amamenta o filho, que é o exemplo que a imensa maioria dos autores trazem nos seus livros. A mãe deixa intencionalmente amamentar o filho, que acaba então sofrendo de uma grave desnutrição. Essa mãe responderá criminalmente, porque ela tinha o dever jurídico de atender o seu filho. Ok? Muito bem. E aí, a classificação dos crimes quanto ao resultado, eu já mencionei o que é um crime de mera conduta, eu já mencionei o que vem a ser os crimes formais, que também são chamados de crimes de consumação antecipada ou de resultado cortado, e o crime material. Crime material é o último que eu tenho para falar para você, é aquele crime em que o tipo penal, que é o dispositivo legal, descreve a conduta do agente e o resultado. E o resultado é exigido para que o crime esteja caracterizado. O exemplo é o homicídio. Só teremos um homicídio quando, né, uma pessoa efetivamente tiver falecido. Tá bem? Na sequência a gente vai falar sobre a tipicidade. Tá bem? Até mais. Tudo de bom.